Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tokyo Minds, o podcast para você que pensa diferente e quer evoluir na vida. Eu sou o Sandro Nucitelli e hoje aqui comigo, como host convidado, está uma pessoa que já foi o nosso convidado e hoje vai estar fazendo a entrevista. Ele que entende muito bem de comida para estar fazendo essa entrevista com o nosso convidado hoje. Quem que é? Salve, rapaziada. Aqui quem fala é Nicolas Ideu. Terceira vez aqui já no podcast. Terceira vez, hoje já pode pagar o sócio aqui hoje pode pagar o estúdio. E hoje a gente veio aqui entrevistar o Katsumi. Katsumi Okuma, grande Katsumi Okuma, que já esteve aqui com a gente. E eu não lembro pra onde que eu tenho que olhar, eu posso só falar normal assim mesmo. Só a câmera é aquela ali, tem que olhar pra aquela câmera. Pô, bicho, eu tô com vergonha, cara, certo. Galera, muito obrigado, valeu pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos compartilhar conhecimento, vamos se divertir, mudou pra caramba, vocês evoluíram, cresceram demais. Eu participei do primeiro episódio, né? Foi o primeiro episódio. Primeiro episódio, já vai fazer um ano. Já vai fazer um ano, e quanta coisa mudou. E olha só gente gigante. É porque vocês estão vendo os bastidores aqui, galera. Os bastidores estão pesados. Legal. Eu só tô sentindo falta de uma presença feminina nessa mesa, né? Mas tudo bem, eu não ligo. A gente marca uma próxima. Seria a terceira vez, né? É a terceira. Deve ser a terceira vez sua, terceira vez minha. Tá bom, tá valendo. Vamos lá, galera. Obrigado pelo convite. Mas legal, Katsumi. Vamos falar um pouco aí sobre... Eu acredito que algumas pessoas não... Para quem não viu sua entrevista da primeira vez, eu acredito que não tenha aqui na comunidade quem não conheça sua trajetória, sua história um pouco. Mas se quiser fazer um resumo aí, porque a gente quer abordar um pouco sobre essa sua nova franquia que você está abrindo agora aqui em Tóquio. Como foi todo esse processo, que há um ano atrás, quando você deu a entrevista pra gente, você falou que era um plano ainda, estava nos papéis ainda, e agora tá realizando aí esse projeto. Conta pra gente aí um pouco dessa experiência. Cara, tudo muito louco. Pra quem não me conhece, meu nome é Katsumi, eu sou proprietário da Hamburgueria. Comecei meu negócio dentro de casa, num apartamento com 4.000 ienes, e agora a gente virou uma rede de franquias, estamos indo para nossa terceira loja. A gente abriu a nossa primeira loja em Tsurumi, Yokohama, e a gente está inaugurando agora no dia 1º em Shinjuku, que é o ápice do business aqui no Japão, é você pisar em Tóquio. Difícil pra caramba. Passo bem ousado, né? Digamos assim. Dá medo, assustador, desafiador, mas era o sonho e, graças a Deus, é a realização de um sonho. Você já tinha essa intenção quando você abriu a sua primeira hamburgueria lá em Gunma? Quando eu comecei na minha casa, eu já comecei querendo ser uma rede de franquias. Mesmo passando fome dentro de casa, com dinheiro contado, eu já sabia onde eu queria chegar. Então, é o que eu falo para as pessoas. Começar pequeno não tem problema nenhum. E até é normal começar pequeno. Porque quem já nasce grande é monstro. Então, eu era pequenininho, mas eu já sabia onde eu queria chegar. Eu queria ser uma rede de franquias, e se eu falar para vocês hoje que eu quero 100 lojas, 1.000 lojas, pode até ser assustador, mas daqui a 5 anos pode ser que as 1.000 lojas estejam lá. Então, para mim era um sonho quase impossível. Mas até alguns anos atrás, estar lá na loja que eu tô hoje, de Oizumi, já era um sonho praticamente impossível. Então, não tem impossível, porque você não sabe o que vai acontecer nos próximos... Cara, eu acredito que você já tenha falado, né, no outro episódio que você veio aqui, mas pra galera, talvez, que não te conheça a sua história, voltando um pouco mais, como é que você veio parar no Japão? Cara, Pode ser bem de uma forma resumida, assim. Eu vim... eu era um jogador de futebol, pelo menos tentava, né, ser um jogador de futebol. E aí, em 2007, eu vim pro Japão, aí fiquei 1 ano morando em Okinawa, tentando ser jogador de futebol, mas eu não era um atleta comprometido e não deu certo. Cachaça era só um falou sonho. mais alto. Cara, eu já tinha um estilo de vida muito inapropriado naquela época para ser um atleta. E para quem quer é difícil, imagina para quem não quer. Sim. Então eu dormia mal, me alimentava mal, não treinava mal, não me comportava como deveria se comportar. E aí não tem como, aí o resultado não vem. E eu acho que para quase tudo na minha vida. Eu queria fazer tudo pela metade, de forma rasa, e queria resultados extraordinários, e por isso que nada tinha dado certo na minha vida até então. Daí você tentou durante quanto tempo ser jogador? A minha vida inteira. Não, lá em Okinawa. Durante um ano. Durante um Durante ano? um ano.
O que aconteceu depois? Durante um ano. Aí eu peguei, voltei pro Brasil, aí tentei jogar lá por uns 3 meses, vi que não ia dar certo, porque a vida do atleta é puxado pra caramba, cara. Você fica dormindo em chão de escola, com um monte de gente que você não conhece, longe da família. É complicado. É a entrega por um sonho, né? Então, quando você vê essa galera vestindo a camisa do Real Madrid, levantando o troféu da Champions League, você não sabe o que esses caras passaram pra chegar lá. E aí eu cansei. O problema, aí eu passei a minha vida inteira jogando futebol. Só que nessa busca por ser um jogador de futebol, em busca do meu sonho, eu acabei negligenciando os estudos. E aí, com quase 20 anos, quando eu desisti, eu não tinha estudado e também só sabia jogar bola. E aí eu tive que recomeçar minha vida. Minha vida é resumida em recomeços. Isso aí, com quantos anos, desculpa? Quase 20. Quase 20. Aí com 20 anos eu não sabia fazer nada, tinha desistido da carreira de jogador de futebol, precisava começar a estudar, aprender a fazer alguma coisa, procurar emprego, porque as contas chegavam. E aí eu fui vender anúncio de revista. Primeiro emprego que apareceu, saí vendendo anúncio de revista de porta em porta, era um guia comercial. Aí entrei na faculdade de Direito, comecei a estudar e até gostei do Direito, mas aí acabei desistindo, porque a minha vida é isso. E a mensagem que eu posso trazer para vocês é que eu começava tudo e não terminava nada. E queria resultados extraordinários. Mas eu começava e quando ficava difícil eu parava. Começava, ficava difícil, eu parava. Acho que muitas pessoas se identificam com isso, né? Começa alguma coisa assim e para no meio do caminho porque encontra alguma dificuldade. É porque leva tempo. E o ser humano é muito imediatista, a gente quer tudo na hora. É na hora. Você pode ver, pega a capa de revista. Aí você pega uma capa de revista fitness, aí tá lá, o corpo dos seus sonhos em 1 mês. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Sim. Imagina que o Nicolas começou a criar conteúdo, o Samurai começou a criar conteúdo há 5 anos atrás. Aí os caras começaram a engajar há 1 ano. Os caras falam, os caras deram sorte, foi do dia pra noite. E não foi do dia pra noite. E a gente sabe que leva tempo. Então, eu sempre falo para as pessoas que, às vezes, o que é só um sonho, que é só um projeto, e que você pretende tirar do papel, você precisa flertar com o futuro. Se você fizer um acordo agora e quiser buscar algo de diferente, você tem que olhar lá na frente. Por quê? Porque eu lembro que quando eu estava conversando contigo lá no JP, o cara estava fazendo drink e o sonho do cara era cortar cabelo. Ele sabia cortar, mas ele queria cortar cabelo. Aí, passou um tempinho, o cara já tá lá cortando o cabelo de um monte de gente. Daqui a 10 meses o cara já tá com tudo na mão, tudo certinho. Sim, vai estar na escola, tudo. Então, assim, cara, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, mas precisa dar o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, as coisas começam a se alinhar e aí sua vida pode mudar. Você dorme de um jeito e acorda do outro. E é o que basicamente está acontecendo com você agora, porque hoje na comunidade aqui, quando me perguntam de inspiração de empreendedores assim que teve resultado, eu cito muito você, porque sua história assim, é incrível, da forma que você começou, dentro da sua casa, e hoje está abrindo a 3ª franquia. Daquele tempo até agora, para a franquia de Tóquio que você vai abrir, qual que você diria que foi seu maior desafio? O meu maior desafio foi... Nessa caminhada, nessa jornada aí empreendedora. O empreendedor, em algum momento da vida, ele vai se perder. Ou porque se empolgou demais e achou que é o cara, ou porque as coisas não dão certo e ele acha que ele não é capaz, que não pode fazer, que não vai dar certo, ou por vaidade, ou por medo, falta de coragem, porque você tem que ter coragem para dar o próximo passo. Para fazer alguma coisa de significativo, você tem que ter coragem. E durante esse tempo todo, o mais difícil foi lutar contra a minha cabeça, contra as minhas ideias e contra o que as pessoas pensam sobre um empreendedor, que eu acho que o mais pesado de todos. Por quê? Porque a cobrança da sociedade em cima da gente é muito cruel. Então, as pessoas querem comparar a história de quem está começando com a história de quem já está lá na frente. Aí é covardia comparar a hamburgueria com o McDonald's. E é difícil porque a gente não tem uma escola assim que ensina o caminho a ser seguido, né? Não existe, é a prática. Não tem, é a prática. É você indo ali, dando a cara a tapa e... Existem alguns rituais do empreendedorismo. No empreendedorismo existe uma dorsal, e essa dorsal é a mesma para qualquer lugar do mundo. Agora, cada país e cada segmento tem a sua
estrutura e o seu modelo de ser feito. A alimentação, por exemplo, tem uma margem de rentabilidade, de lucro, que é praticamente normal. Então, assim, um restaurante que depois de todos os faturamentos, de todas as vendas, de todas as compras, pagar salário, pagar tudo, se deixar 15% no caixa, tá lindo e maravilhoso. Por quê? Porque as margens da alimentação é basicamente isso, 15%. Então o mundo todo sabe. Se eu chegar na frente de um investidor da área e falar, olha, vai deixar 40%, o cara vai saber que o que eu estou falando não é verdade. E aí para todo segmento é isso. Prestação de serviço. Prestação de serviço é algo que você vai, qual que é o meu custo? Eu vou gastar dinheiro com a maquininha, com a gilete, o meu tempo ali cortando o cabelo e tal. Só que você não vai dar escala, é você e quantos cabelos o Sandro conseguir cortar em um dia é o rendimento dele. Se ele ficar muito bom, ele pode ser que ele consiga aumentar um pouquinho mais, mas ele não vai conseguir dar escala, por quê? Porque vai estar centralizado nele. Sim, então isso daí tem uma dificuldade muito grande. O Nicolas resolveu montar uma empresa e ele vai montar uma equipe para fazer toda a divulgação do trabalho dele. Mas aí a galera vai querer, ele vai querer o molequinho lá de touquinha, de chapeuzinho, fazendo entrevista. Por quê? Porque o seu nome chega primeiro. Independente do que vocês forem fazer na vida de vocês, o seu nome vai chegar primeiro. Então, a hamburgueria existe? Existe. Mas, por trás de tudo aquilo que existe na hamburgueria, existe o dono, alguém que idealizou, e aí sim eu preciso carregar a bandeira da empresa e usar a empresa como background para eu me apresentar para as pessoas. Sim, então isso é importantíssimo, importantíssimo. E a diferença que a gente faz na vida das pessoas. E para você começar a abrir a sua hamburgueria, foi alguma coisa que você viu que estava faltando aqui no Japão? Alguma coisa, talvez, que você sentiu assim, que tem um espaço nesse mercado para mim? Como é que foi que veio a ideia de começar a fazer hambúrguer? Sempre, pô, sempre. Eu posso mexer o microfone aqui? Pode, com vontade. Tá muito em cima de mim, cara. Cara, empreendedorismo é isso. Empreendedorismo é você encontrar uma dor na sociedade e providenciar o antídoto, o remédio para essa dor. E todas as vezes que você enxerga uma oportunidade, você tem que ver que pode fazer algo interessante para entrar ali naquele mercado. Porque existem duas formas de você empreender, só duas. Ou por oportunidade ou por necessidade. Lá no Brasil, por exemplo, a grande maioria das pessoas começam a investir por necessidade. Porque é o tiozinho que cansou de sair batendo de porta em porta, distribuindo currículo, procurando emprego. Aí ninguém deu emprego para ele, ele foi lá, comprou um carrinho de pipoca e começou a vender pipoca na escola e começou a dar certo e vive daquilo ali. Agora, por oportunidade, é quando você vê que existe uma oportunidade em algum nicho de mercado e você se prepara, faz um plano para tentar abraçar aquela oportunidade e preencher aquele espaço. No meu caso, eu vi que não tinha nada parecido com aquilo que eu queria fazer, só que eu não queria fazer hambúrguer. Eu sou da área da moda, eu tinha loja de roupa feminina no Brasil, marca de roupa masculina, e para eu entrar no mercado de alimentação eu tive que estudar muito, só que eu não tinha conteúdo, não tinha onde estudar, como estudar, tudo em japonês, aqui no Japão não dava, então eu aprendi a fazer hambúrguer praticamente no YouTube. Aprendi praticamente no YouTube, aí depois tive que ir para o Brasil para fazer um curso e validar mesmo a experiência. Mas teve a vontade de aprender, né? Tive, e eu era quase todo santo dia fazendo hambúrguer e 1 ano validando meu produto. E dava errado. E hoje eu converso com as pessoas e falo pra galera, falo, tem que validar teu negócio, pô. Tem que validar. Qual que é o seu diferencial competitivo? Meu bolo é muito bom, mas pô, ser bom não é diferencial competitivo, é obrigação. Para você entrar no mercado, o mínimo, né? É o mínimo. Você tem que ter um produto bom para entrar no mercado e oferecer algo decente. Então, quando eu comecei a hamburguerear, eu queria simplesmente chocar a população, a comunidade, com o que eu achava que era chocante, que era o meu produto. Fiquei validando 1 ano meu produto, achei que estava legal, que estava bacana, faltou parâmetro, eu tive que... Por quê? Porque eu tinha McDonald's, Moss Burger, Burger King, e é diferente daquilo que eu ofereço. Eu ofereço um hambúrguer artesanal. E quando eu vinha para as hamburguerias artesanais, eu percebia que ainda assim era diferente. Então eu fui para o Brasil, fiz um curso, visitei várias hamburguerias e pensei, não, eu vou pegar tudo isso que eu vi, vou levar para o Japão, pensar e ver o que é interessante colocar no mercado. E aí a gente, na nossa condição de empreendedor, fica buscando
uma ideia, aquele momento eureka, sabe? Para mudar o curso, o rumo da humanidade, quando na verdade você não precisa. Você não precisa reinventar a roda para entrar no mercado. Você só precisa pegar algo que já exista e colocar a tua cara, a tua identidade e fazer algumas alterações e trabalhar duro da melhor maneira possível. Sim, sim. Então, isso que eu chamo de empreendedorismo. Pegar o teu produto, cuidar com muito amor e carinho e evoluir. Porque eu acho incrível que nem você falou agora, né? Você ficou 1 ano até validar o seu hambúrguer, no caso, para começar a colocar no mercado, tá certo? 1 ano validando. Então, tem pessoas que costumam dizer, hoje em dia, o empreendedorismo ele tá mais romantizado, né? Tá. Digamos assim. Né? Tá. Parece uma coisa que virou modinha, digamos. Tá. E as pessoas falam, é fácil empreender. Mas eles não vê o caminho, porque para você parar de trabalhar, para quem trabalha em fábrica hoje, fala, não, eu quero parar para começar a fazer meu negócio. Mas não é bem assim, né? Tipo, da noite pro dia parar e já começar a empreender. Não, leva tempo. E o discurso que eu levo para a comunidade, para a sociedade, é justamente esse, para a gente parar de romantizar o empreendedorismo, porque o empreendedorismo é ralação, e eu falo isso, fico batendo na tecla todas as vezes. Por quê? Porque falar que você é o seu próprio chefe é bonito. Agora, ser o seu próprio chefe tem uma obrigação, uma responsabilidade muito grande. Então, não é porque eu sou meu próprio chefe que eu não vou ter que dar satisfação para ninguém. Eu vou ir para muito mais pessoas. Por quê? Porque eu tenho fornecedor, eu tenho cliente, eu tenho funcionário, eu tenho família, eu tenho que cuidar do meu produto. E hoje não dá mais para você explicitamente separar a pessoa física da pessoa jurídica. Não tem como. O Katsumi aqui, eu, ir lá fazer hambúrguer e tal, e voltar para minha casa e tá a minha mãe lá e eu simplesmente ser o mesmo cara e achar que eu vou mandar nela e falar, mãe, limpa o chão. Porque não funciona assim. Sim, cara que vai lá fazer hambúrguer é o filho, é o marido, é o irmão, é o pai, é o funcionário. Então, você se tornar uma pessoa melhor no meio dessa trajetória é o mais importante. Então, todo mundo que vem conversar comigo para falar sobre empreendedorismo, eu sempre explico para eles o que eles vão encontrar a partir do momento em que eles derem o primeiro passo. Sim, sim. Porque eles têm que fazer um acordo, cara. Com você, com a sua família, com a sua casa, com você mesmo, com seus amigos. Por quê? Porque essa jornada de um apoio, né, cara? E aí é por isso que começa o acordo. Por que a gente precisa fazer um acordo? Porque as coisas vão ficar muito difíceis e você acaba se concentrando de um lado, se desconcentrando do outro, aí você fica presente aqui, ausente ali, e isso atrapalha demais. Então, nesse decorrer, você acaba perdendo muitos amigos, muitas noites sem dormir, fica sem dinheiro por um tempo, perde momentos importantíssimos na vida de pessoas que você ama, e tá tudo bem, é temporário. E se você não entender que vai demorar para as coisas acontecerem, você surta. Porque você não vai ficar rico do dia para a noite. Sim, não funciona assim. E aí, às vezes, a gente acha que o dinheiro que está entrando ali é todo do empresário, e não é. No início é tudo reinvestindo, né? O problema maior está aí. E aí o que o empresário quer, na grande maioria das vezes? Impressionar as outras pessoas para tentar provar que o negócio dele está dando certo. Quando, na verdade, a empresa tem que enriquecer para depois enriquecer o dono, e não ao contrário. Que é um grande erro, né? Que muitos cometem no começo. Que é um grande erro. Então, se você entender que pode sim aguentar e suportar essa pressão, esse processo, porque pode ser que demore 5 anos, pode ser que demore 2, pode ser que demore 10, ou pode ser que nunca chegue. E é normal nunca chegar, porque é o que mais acontece. Sim, sim. E você comentou que antes você tinha esse negócio de querer as coisas imediato, assim, né? Ser ansioso para ter resultados. Eu me identifico um pouco, às vezes eu sinto isso até hoje em dia, que assim, muitas coisas que eu faço na minha vida, muitas coisas eu já comecei, parei na metade, desisti. E o que fez pra hamburgueria ser diferente? Ser um negócio que você conseguiu levar até o... Não digo até o final, mas você tá levando por tanto tempo, assim. Cara, qual que foi a chave que virou na sua cabeça? A própria necessidade. A própria necessidade de entender como as coisas funcionam foi o que mais me tranquilizou. Porque eu não consigo contar e nem dizer para vocês quantas vezes os bancos já bateram a porta na minha cara e me disseram não.
Meu visto é de 3 anos, eu não consigo financiar nada. Se eu for financiar um caixa de 100 mil, os caras não vão financiar para mim. Então eu tenho que comprar e reinvestir, comprar e reinvestir. Então, desde o princípio, quando eu falei dos acordos para vocês, eu entendia que eu ia ficar sem grana. Por quê? Porque o dinheiro, eu tinha que comprar um ar-condicionado, tinha que comprar uma mesa, tinha que comprar uma cadeira. E aí o maior erro das pessoas é do pequeno empreendedor começar e querer ter um jarro, uma planta de 40 mil no escritório dele. O maior erro de todos é esse. Por quê? Porque o pequeno empreendedor não precisa de um jarro de 40 mil no escritório dele, porque ele precisa de dinheiro. Sim, precisa de dinheiro no bolso, porque dinheiro no bolso é capital para investir. Para investir. E é oxigênio para fazer novos investimentos. E é esse oxigênio que vai fazer com que a empresa cresça. Sim, e aí, se eu ficar investindo em coisas que não fazem sentido e que não importam no momento, aí a gente acaba quebrando a cara e é muito fácil com que isso aconteça. Então, às vezes eu quero algo, mas eu não preciso daquele algo na hora. Eu quero, mas eu não preciso. Ou então eu não posso. E é só o tempo passando, as pessoas chegando para você entender que as prioridades vão te acalmando. Eu preciso disso, mas eu preciso daquilo e tal. Pô, seria maravilhoso se eu pudesse estar nas Maldivas todo ano e falar, gente, o hambúrguer dá muito dinheiro, comprem uma franquia. Sim. Só que eu preciso saber que vai dar problema. Pô. Vai dar problema se eu fizer isso. Vai desestruturar tudo aqui. Tem que saber administrar, né, cara? Tem que saber administrar, mas tem que saber administrar a sua cabeça, a sua mente. Por quê? Porque o seu corpo aguenta tudo. Você só precisa convencer a sua mente de que o seu corpo realmente aguenta. E é isso. Por quê? Porque, cara, eu sou um cara cristão. Eu acredito em Deus e creio que a minha empresa e a minha vida sejam um milagre. E Deus não está com tempo para sacanear ninguém. Às vezes a gente acha que as coisas estão dando errado porque Deus colocou a mão ou porque o demônio está impedindo por inveja e tal, e quando na verdade a gente precisa fazer o nosso papel e aí entregar para o universo, para Deus ou para qualquer crença que exista de que as coisas vão acontecer. Sim. Porque senão a gente acaba achando, pô, a pessoa teve sorte, a pessoa fez macumba, Deus abençoou, porque é isso que acontece, vocês sabem como funciona. Sim. Uma pessoa bem-sucedida, o que mais acontece é isso mesmo. A galera fala, é sorte. Ou então fez magia negra. Herdeiro. Não falaram pra você já isso? Não, você é herdeiro. Não, cara, você imagina, aí eu tô postando todos os dias. Tô postando todos os dias a reforma da loja, as coisas que estão acontecendo. E aí você recebe várias mensagens e para vocês também não deve ser diferente. Então eu recebo uma mensagem em 1 hora assim. Eu quero saber de onde sai tanto dinheiro. Vender hambúrguer dá esse tanto de dinheiro. Aí depois eu recebo uma outra mensagem bem assim. Você não tem dinheiro para fazer isso. Quem tá pagando? E é isso, a galera. A galera é complicada. Então. Aí pega o Nicolas, aí o Nicolas tá lá. Eu lembro quando o Nicolas estava começando, aí ele comemorava assim, cara, pô, 10k, 50k, 100k. Sim, e aí começava, tá comprando seguidor, tá fazendo isso, tá fazendo... Mas aí o pessoal não ia lá... Vocês é o que a galera mais fala, né? Mandaram pra mim isso antes. Acho que eu cheguei a postar, né, no tempo. Uma menina me mandou lá, tá comprando seguidor, tá ligado? A galera não... Mas se a pessoa fosse um pouquinho inteligente, ali ia lá ver o engajamento do cara e ver o que tá acontecendo. Sim, e é básico. Agora, no meu caso, ninguém pode pegar o meu extrato bancário e saber se eu tenho dinheiro ou não. E acabou. E aí, por isso que tem muita gente que fala que é um empresário foda, master e tal, porque, cara, dá muito problema. Na vida do empresário dá muito problema. Então, você ganha e perde, acontece muita coisa... E você tem que ter estômago, inteligência emocional para lidar com essas coisas. Então, eu acho que pelo que você falou agora, assim, e o que eu entendi um pouco sobre o que eu passo, assim, também na minha trajetória agora, eu acabei, assim, valorizando muito a saúde mental, cara. Isso é uma coisa que, se você não tiver controle, acho que você acaba se precipitando, tomando atitudes, assim, precipitadas que acabam te prejudicando. Você acha que assim, a importância de você ter uma saúde mental, psicólogo, leitura? Acho que tudo. Primeiro, você tem que ser feliz naquilo que você está fazendo. Principalmente. Tem que ser feliz naquilo que você está fazendo, porque vai ser estressante de qualquer forma, você amando ou não amando, você tem que ser feliz e tem que gostar daquilo que você faz. Depois, tá cercado de pessoas que te façam bem, porque se você estiver tentando algo e tiver alguém que só te critica e só te coloca para baixo, vai te atrapalhar muito mais. Porque aquilo que eu falei para vocês antes, de que demora e que leva tempo,
Pode ser que a tua esposa não tenha paciência de esperar esse tempo chegar, da própria falha. Então, você começa hoje, aí você tem um cliente todo santo dia, só que você quer ter 30 e tu falou para ela que ia atender 30. E ela não vai ter tempo não vai ter paciência de esperar esses 30 chegar. E também não vai nem chamar, sei lá, um amigo dela para cortar o cabelo contigo. Mas vai falar, porra, Sandro, você, cara, só promete e não cumpre nada. Então, esse tempo, essa paciência você tem que ter, porque o normal é as pessoas que estão à nossa volta desacreditar da gente e daquilo que a gente está querendo fazer. Não vou falar que é uma regra, mas acontece muito. Então, tem uma frase que diz que é mais fácil um cliente virar seu amigo do que seu amigo virar seu cliente. E isso é muito normal. Todas as pessoas, inclusive essas pessoas, vão assistir o podcast depois e vão lembrar que essas pessoas... Eu fiquei 1 ano validando meu produto e eu saí dando hambúrguer pra galera pra saber se estava bom e se estava ruim. E antes de começar, de graça, todo mundo fala que é bom e que é maravilhoso. Essas pessoas hoje são meus clientes, eles vão lá, eles compram? Não, não compram. Não compram, eles não consomem. E não tem problema nenhum, ok. Mas no comecinho eu acabei me frustrando demais, porque fala, poxa, e tal pessoa, cadê, né? E tal. E você vai perdendo essas pessoas, e é normal. Então, para você priorizar a tua saúde mental, você tem que saber que vai levar um tempo, que você pode acertar, pode errar, que é normal, mas cuidar da cabeça, da alma, do corpo, da tua saúde, da sua família. Priorizar, né, para quem tem família. Imagina, eu não tenho família, minha vida é completamente vazia. Eu trabalho e volto para casa. Trabalho e volto para casa. E pra gente que tá do outro lado do mundo, quem tá lá no Brasil, acho que a gente tá nadando no dinheiro, né? Os seguidores do Samurai sabem que ele sim. Agora a gente não, pô. A gente não. Os caras acham, pô, tá nadando no dinheiro. O pessoal acha que a gente, né, mergulha numa piscina de dólar. Sim. E não funciona assim, cara. Mas você trabalhar, voltar para tua casa, só você e você sabe o que é passar um dia inteiro andando, voltar para casa e não ter ninguém para te receber lá. Mas eu acho que também essa blindagem que a gente começa a ter vem com a idade também, cara. Eu acredito que quando eu tinha 20 anos, isso é verdade. Se eu tivesse um Instagram, um canal, né, quando eu tinha 20 anos, recebesse uma mensagem maldosa, acho que eu já ia ficar meio tipo, acho que eu não vou fazer mais vídeo não. Sim. Mas depois de um tempo você começa a não ligar muito, né? Você começa tipo, não, chega. Bom, só um hater. Comigo aconteceu mais ou menos dessa forma também. Acho que a idade... Sério? Você acha que você sentia mais antes? Quando sim. Quando era mais novo, eu me preocupava mais com o julgamento também, dos outros, né? E é justamente isso. O que vocês precisam colocar na cabeça de vocês, e que eu falo para todo mundo também, sempre que eu tenho a oportunidade, é que o que as pessoas falam sobre vocês... Não importa. Não né? importa. Se alguém chegar para você e falar bem assim, Sandro, você é um fracassado, você só fala, promete, fala, você corta o cabelo mal pra caramba, você não sabe fazer drink, tudo que você vai fazer esse podcast não tem futuro e tal, não é verdade. Ok, beleza. Sandro, você é o cara, meu irmão. Você começou sem nada, seu corte de cabelo, você tem o melhor skin fade da face da terra, meu irmão. Você vai longe, eu acredito em você, eu confio em você. Também não é verdade. Se você ficar nessa onda, nessa vibe de acreditar em tudo que as pessoas te falam, o teu sentimento vai ficar te jogando de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. É quase uma armadilha, né, cara? Porque, pô, o Nicolas tá lá fazendo o trabalho dele, vai chegar alguém e falar, Nicolas, você é a Virgínia do Japão. Aí eu falo, não, peraí. A Virgínia... Aí eu falo, pô, Nicolas, você é a Virgínia do Japão. Aí o cara fala, caramba, cara, e agora e tal? Isso atrapalha demais. Então, bicho, segue o teu trabalho e vai. Se vai dar certo, se vai dar errado, não importa. Sabe, faz, vão te julgar da mesma forma. Exatamente. Vão te julgar da mesma forma. Tudo que você for fazer pode ser qualquer coisa, depois de um determinado tempo. O que você for fazer, meu irmão, vão te criticar, não adianta. Pode lançar qualquer projeto que eu aposto com vocês. Como algumas pessoas vão te apoiar e outras pessoas vão te criticar. Essas pessoas que criticam são as menores. São as menores, são as mais pobres de espírito. Por quê? Porque uma pessoa bem-sucedida, bem estruturada, jamais vai perder o tempo dela criticando quem está começando. Isso é verdade. Não vai. E alguém que está começando, correndo atrás do próprio sonho dela, dos ideais dela, não vai parar para te criticar também, porque ela também está começando. Ou seja, quem vai criticar vocês vai ser aquela pessoa que não tem coragem de levantar a bunda da cadeira e fica lá na tela do celular criticando todo mundo. Não vai fazer nada. Essa pessoa vai criticar você, vai criticar seu filho que vai nascer, vai criticar o teu primo, vai criticar todo mundo e ela vai morrer do mesmo jeito. Só criticando as pessoas e não vai fazer nada.
Por quê? Porque, cara, você imagina, você começou um negocinho, então beleza, antigamente eu era o tio da chapa, né? Eu era o Zé da Chapa, o tio da carrocinha, o chapeirão e tal, beleza, e virava piada, né? Virava piada e tal, o chapeiro, beleza, ok? Aí você grava um stories, blogueirinho e tal. Aí, bicho, começa assim. Aí você faz uma coisinha, lá o TikToker e tal, tudo pela audiência. E é assim, só que aí você vê o seguinte, cara, que o blogueirinho virou um influenciador digital, um vendedor de curso, um vendedor de mentoria e tá ganhando dinheiro pra caralho. A blogueirinha tá lá com milhões de seguidores cobrando uma fortuna para fazer uma publicação, um post. A vendedora de bolo a vendedorinha de bolo, a confeiteira tem uma rede de bolos e vende, sei lá, tantos quilos de queijo pro Japão inteiro. E aí você imagina, você acha que as coisas são do jeito que a sociedade quer, do jeito que as pessoas imaginam que seja, e não é. Não adianta, não tem como. E eu tô falando pra vocês que eu tô na frente de dois caras que me inspiram. Por quê? Porque o Alan eu conheci agora, mas ele já tinha servido bebida pra mim. Jamais vou esquecer disso, porque eu sou muito grato. E o Samurai, tu imagina, o moleque já, cara, já te encontrei e tal. Olha o tamanho do cara hoje, Olha o tamanho do cara hoje. Eu sei como que eu tratei esse cara lá atrás. Será que eu fui educado com ele? Será que eu fui cordial? Será que eu fui gentil? E é isso que eu falo para as pessoas, bicho, trata bem as pessoas, evolui como pessoa, seja um ser humano melhor, tenta ser luz na vida das pessoas, independente do teu tamanho, de quem quer que você seja. Semana passada eu tava gravando pra TV, e hoje eu tô gravando com vocês aqui. O que muda? O que muda na cabeça de muita gente muda, pra mim não muda nada. Pra mim foi o primeiro episódio, e tá aqui de novo hoje, pra mim é muito mais honroso do que aqui. Também. Você imagina, cara. Aí, tô com vocês, meu irmão, quantos milhões de pessoas vocês não alcançam, Quantos milhões de pessoas vocês não alcançam? Agora você acha que eu, o empresário, o cara que tá fazendo, tá tentando fazer a coisa acontecer, não precisa de vocês? Preciso, a gente precisa de pessoas. Não adianta eu ter o melhor hambúrguer do mundo, porque eu sozinho não vou conseguir atender milhares de pessoas. Claro, então eu preciso de pessoas capacitadas para poder fazer aquilo acontecer. Porque senão não vai. Para entregar a mensagem. Para entregar. Cara? Então funciona assim, você cuida das pessoas, as pessoas cuidam da empresa e a empresa entrega um produto para a sociedade que vai fazer a diferença. Sim. Então é muito fácil eu chegar aqui e vestir um personagem, eu no geral, eu falo besteira pra caramba e a minha essência não muda. O tratamento que eu tenho com vocês aqui agora é o que eu vou ter com qualquer outra pessoa, pode ser um diplomata, um embaixador, o maior empresário de todos e tal. Para mim é só um ser humano. Porque o caixão não tem gaveta e a roupa que você veste, meu amigo. Vai ter a inauguração no dia 1º. Eu falo, Nicolas, vai lá. Só que é o seguinte, bota um terno e uma gravata. A essência do cara, o marketing dele é isso daí, essas roupas coloridinhas e o chapéuzinho. Eu vou matar o cara, por quê? Porque eu quero que ele se enquadre em algo que... Porque às vezes vai precisar. Às vezes não vai dar pra eu chegar aqui e falar, não, vou aqui, bora. Esse aqui é o meu jeito, o meu estilo e tal. Não dá. Aí, você segura a sua onda e tal. Mas quem você é mesmo de verdade, a tua essência não muda, Não muda, não tem como. Então, carrega a tua essência, tenta fazer a diferença na vida das pessoas, cuida da tua empresa direitinho, porque a empresa é o reflexo do dono. A minha, por exemplo, tá uma zona, porque a minha vida é uma zona. Então, eu queria estar nessa zona aí, abrindo a terceira franquia. Cara, mas olhando assim, mais pelo lado assim, de alguém de fora, né? Eu acompanho, né, as postagens do Burguear e tal. Daí, pra mim, de uma pessoa como cliente que vê de fora, eu acredito que um dos diferenciais, quando eu vi a página do Burguear, foi o marketing, assim. Eu vi que você se preocupou em trazer como é que eu posso dizer, um capricho ali para as postagens, para as fotos que você fez, os vídeos, que é uma coisa que eu vejo que alguns empreendedores da comunidade brasileira não têm esse cuidado ainda. Foi uma coisa que você reparou para se destacar? Não, desde sempre, desde sempre. Desde sempre. Eu falo para todo mundo, dá o seu melhor com o que você tem. Se eu não posso contratar o melhor fotógrafo de todos, eu vou entender, cara, como que faz para tirar uma foto com o celular, mas é uma foto bem feita, eu vou aprender sobre edição, eu vou buscar alternativas. Por quê? Porque hoje em dia o mundo já não aceita mais puxadinho. E é horrível você fazer as coisas pela metade de qualquer jeito e querer ter um resultado absurdo. Então eu faço questão de contratar um fotógrafo,
Inclusive, porra, tem um Cássio que trabalha comigo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, ele faz o marketing do Fogo Brasil, da Fogo Gin, faz do Burgueriar. Tem o Jonathan também, que é um moleque que, pô, tá crescendo pra caramba, evoluindo bastante, que tá fazendo as nossas fotos também. Eu faço questão de valorizar o trabalho das pessoas que elas fazem, mas sim, eu penso que a foto é o que vai carregar a imagem da minha empresa. Só que por trás dessa foto tem o meu conceito daquilo que eu quero fazer. Então, qual que é o meu objetivo? Se o japonês chega lá na minha loja, 90% do meu público é japonês. Se o japonês chega lá na minha loja, ele olha para o menu e acha que 1.500 em um hambúrguer é caro, ele vê uma foto muito bonita. O subconsciente dele já está preparado para ele ter a mesma frustração das redes de fast food de receber um produto completamente diferente daquilo que ele está acostumado ou daquilo que ele pagou. Só que quando ele vê o produto, eu faço questão de criar um produto instagramável. Então, quando ele vê o produto, ele fica de cara, e causar esse choque para mim é um objetivo muito grande. Então, quando ele vê o produto, ele acha o hambúrguer sensacional, ele vai postar nas redes sociais dele, vai marcar a gente e vai fazer um marketing espontâneo. Quando ele prova, aí ele fala, não, pô, tá até barato. Realmente é. Porque ele vê que realmente vale a pena. Então, gerar essa experiência gastronômica pro cliente é o meu objetivo desde sempre. E não tem como eu criar essa estrutura toda sem boas imagens, sem uma boa comida, sem os melhores ingredientes, sem um atendimento premium, um atendimento VIP. Por quê? Porque aquela vez que você foi lá em Tsurumi para comer um hambúrguer com 10, 11 carnes... Eu vi esse desafio, cara. Você é louco, bicho. Deu pra mim acabar aquela Bombom, ele foi comer 10, 15 carnes e eu posso afirmar para vocês que você comer um hambúrguer com 10, 11 carnes é completamente diferente de você comer um hambúrguer com uma carne. Entendeu? Aquele lá foi só pros likes. Pra chamar atenção, Pra chamar atenção. Mas era um desafio, não é? Foi meu aniversário, mano. Foi seu aniversário. Foi no aniversário dele. Aniversário dele foi um hambúrguer. Bolo especial, né, mano? É um bolo especial. Então, criar essas experiências para as pessoas é o nosso objetivo como empresa. Então, nós não somos uma empresa mata-fome. Aquela empresa que faz hambúrgueres enormes e tal. Não, é uma experiência gastronômica. O meu objetivo é fazer com que o cliente acabe de comer e pense, eu como outro ou não? Eu estou satisfeito? Valeu a pena a experiência ou não? Tanto é que a nossa retenção dentro da casa, os nossos clientes são os mesmos desde que eu estava lá na minha casa. E são por essas pessoas que eu trabalho. Sim. Pelo cliente que realmente valoriza aquilo que a gente está trabalhando e fazendo. Então, não adianta nada você se matar de trabalhar para um público que não quer o que você está fazendo. Não adianta, pô. Você imagina, eu não estou preocupado com turismo, não estou preocupado com o que o Japão oferece. Eu vou seguir o Nicolas para quê? Se o cara tá dando dica de moda, sendo que o cara pegava e falava tudo que acontece no Japão de legal, de interessante, e o cara resolveu mudar do nada. E isso faz sentido pra caramba, pô. Aí você vê, como são pessoas. Como são pessoas, e pessoas e o tempo todo. Eu sou apaixonado por pessoas, isso não muda. Isso não vai mudar. Eu gosto de gente. E um dia vocês vão ver, eu tô falando pra vocês aqui, que um dia vocês vão ver que eu vou ganhar dinheiro pra caralho com pessoas, com gente. Por quê? Porque eu quero me dedicar, vou me entregar mais para esse mercado de palestra. Eu gosto do feedback, do retorno, da chave que dá pra gente virar na cabeça das pessoas. E o Samurai, bicho, é prova viva disso. Ele faz o quê? Ele dá atenção, dá importância pra vida e pra história das pessoas. Sim, isso é incrível, cara. Isso é incrível. É incrível, pô. Porque, cara, você olha assim, a gente tava falando dele agora, antes de vir pra cá. Aí fala, pô, mas o cara faz entrevista, todo mundo faz entrevista e tal, qual que é o diferencial? Esse desmerecimento é um incômodo muito grande, porque você vê o cara fazendo entrevista em japonês, em inglês, em português, as perguntas, o que tá nele mesmo, o que tá nele é o que vale, o valor é o que tá nele, é o diferencial, a forma como ele faz. O diferencial é ele, pô, é a persona dele. Então não são as perguntas e não são as pessoas que estão do outro lado, é toda a habilidade, tudo aquilo que tem pra você fazer, pô. Pô, o cara pegou uma música em português, trouxe pro japonês, ficou muito doido, ficou irado. Eu vou desmerecer o mérito do cara, pô. Não, mas vai ficar marcado naquilo. Já passou, ele já fez um monte de coisa significativa. Mas aquilo ali, foi um divisor de águas na vida dele. Sim. Agora, quanto trabalho não deu pra ele fazer essa porra? Entendeu?
Então é isso que a gente tem que levar em consideração, é reconhecer o mérito das pessoas, do que as pessoas estão fazendo, para que a gente simplesmente se torne pessoas melhores e consiga enxergar oportunidades que aparecem na vida, porque vai achando que oportunidade é só, se você investir 10 mil, vai virar 100 mil amanhã. Não funciona assim não. E acho que principalmente para quem quer empreender, né? Como você disse, se não tiver essa habilidade de lidar com pessoas, eu acredito que fica meio difícil, porque sozinho é difícil chegar a algum lugar, certo? Sozinho você não faz nada, cara. Você precisa de pessoas. Você precisa de gente para executar algumas tarefas que você não consegue executar. Você precisa aprender, você tem que ser líder, líder de si mesmo e líder da tua instituição. Hoje, isso é o mais difícil. Hoje o Tokyo Minds é uma instituição, e aí tem a mente por trás do Tokyo Minds, o Nicolas, o Samurai, o Alan, bicho, vocês são instituições, pô. Vocês são instituições, não tem como. Se esse vídeo sair horrível, se a imagem ficar péssima, é culpa do Alan. Se o conteúdo ficar ruim, a culpa é nossa. E é isso, pô. Mas aí quem quer saber, quem vai levar pau é o Tokyo Minds. E quem é o dono do Tokyo Minds? Quem que resolve a parada? Mas a gente fica pegando no pé, e essa variação, essa diferenciação, são todas estratégias que vão pesar o alcance. Você imagina, pô, o cara tá lá em Nagoya e vai falar assim, caralho, esse podcast que tem os maiores influências da comunidade no podcast, que podcast é esse? Quem não vai querer participar? É fácil trazer gente a partir dali. É fácil. É que a gente é amigo, pô. A gente é amigo. E para trazer uma pessoa que não é amigo, que não é conhecido? E quem é que vai chegar no Justin Bieber e vai falar, tem um cara ali, ó, que, porra, podcast legal e tal, vamos lá rapidão, 30 minutinhos. Contatos, conexões e network, a gente precisa de network. Contar network, porque, porra, ele queria entrevistar o Maurício de Souza. A gente tentou e tal, não deu, por quê? Porque os staff do cara não facilitou muito, tava na correria e tal. Mas é network, é contato, você precisa tentar, pô. Não dá. E por que o network é importante? Por que eu circulo tanto nesses eventos corporativos da comunidade? Porque, bicho, fazer networking é tão importante, mas tão importante, porque você expande a sua mente. E a única forma de você expandir a sua mente é estar com pessoas que já têm a mente expandida, que têm uma visão diferente de mundo, que faz a diferença, pô. Então, às vezes eu não sei porque aquilo que você estava falando da experiência pesa demais. Pô, se eu estiver sentado num bar tomando cerveja com um cara e o cara fala, olha, vão te criticar, porque me criticaram. Não liga. Pode ser que eu guarde aquilo ali. A gente sabe o que vai acontecer, mas se um cara que já passou por um monte de coisa e tá falando para você não se importar com isso, ok. Então, você sentar em mesas onde as pessoas podem te ajudar a expandir a mente é importantíssimo. Por quê? Porque tem um preço e tem um valor muito grande você adquirir conhecimento. O problema é que custa caro. Que às vezes você vai no jantar e os caras estão... Pô, pra eles gastar 50 conto no jantar é normal. Pra eles é normal, né? E pra mim, então... 5 mil já é caro. Mas a gente tem que se pôr nesse desconfortável, né? Mas às vezes você tá na mesa, os caras... mas aí às vezes você tá na mesa, os caras estão aí, ó, tem um diamante que custa 1 milhão de ienes, e se a gente vender esse diamante por 1 milhão de ienes, por 3 milhões, que já tá vendido... a gente vai ter um lucro de tanto e a gente vai dividir. Tem 3 pessoas e a gente precisa de mais uma. Se tu tiver nessa mesa, tu pode ser esse mais um. É isso que as pessoas precisam entender. Não é só ficar agradando o burguês e bebendo de graça, não, porque é esse network. Então, se eu não sei, eu preciso encontrar alguém que saiba. E aí, mesmo, não tem como. Eu acredito que foi assim que você construiu, né, toda a sua rede, porque... Foi. Eu chegava... nem você falou, você tem uma pessoa que administra, gerencia a loja pra você não tá ali 100% também. Hoje eu tenho pessoas de confiança, pessoas que fazem a diferença na minha empresa, inclusive fazem até hambúrguer melhor do que eu, porque eles estão lá fazendo todo dia. Sim, todo dia. E o segredo é a repetição, a prática. A prática leva a perfeição. A prática leva a perfeição, mas eu preciso confiar nas pessoas e confiar naquilo que eu tô fazendo. Me ausentar de graça e à toa, não. Sim. Então, isso daí, cara... Acho que é o mais difícil, né? Você deixar, assim, o negócio que você construiu ali na mão de outra pessoa. É difícil, cara. É difícil pra caramba. Você tem que confiar, tem que acreditar. Essa é assim, uma barreira bem difícil de quebrar, né? É a mais difícil. Por quê? Porque você tem que treinar
e confiar nas pessoas e naquilo que está sendo feito. Sim, sim. Cara, mas o que você falou de network, mano, tem algumas frases que são meio clichê que a galera fala, mas de alguns anos pra cá, cara, eu comecei a perceber que é tudo verdade, mano. Faz sentido, Por né? exemplo, a galera fala que você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Sim, Entendeu? sim. Umas coisas assim. Daí eu tive a experiência, por exemplo, quando eu vim pro Japão, no começo eu vim trabalhar em fábrica, né? Eu trabalhei um ano em fábrica lá em Aichi, né? Perto lá de Nagoya e tal. Daí, no momento que eu decidi vir pra Tóquio, daí a galera que tava ali do meu lado, que trabalhava comigo todo dia, falava, não vai pra Tóquio não vai dar certo, não sei o quê, você vai voltar pra cá, fica aqui é estável e tal. Sim. Então, entendeu? Se eu ficasse ali escutando só aquele grupo que tava ali perto de mim, naquele momento, eu ia estar lá até hoje, entendeu? Só que nem você falou, às vezes você vai num outro ambiente, que tem pessoas que têm outra visão, outras experiências, você acaba expandindo, entendeu? E é engraçado, isso é muito importante, cara. É importante e é engraçado que também passei pela mesma experiência, que até uns tempo atrás, depois que tinha começado o podcast, inclusive, tava conversando com um conhecido meu lá de Aitken também, e tava falando sobre isso, sobre as dificuldades, tal, que tava administrando a escola, a barbearia e o podcast também, que era um projeto que eu queria realizar. E ele chegou e falou pra mim, né? Eu esperando ele dar falar um conselho, alguma coisa, que era uma pessoa que eu confio ainda, né? Tudo bem que eu respeito a visão dele, eu até entendo. Mas ele pegou e falou pra mim, eu acho que o que você tem na cabeça é muito essa coisa de Tóquio. Tipo, você fica muito com essa coisa de Tóquio. Se você viesse pra cá, entrasse numa fábrica e trabalhasse uns 6 meses, você ia juntar o dinheiro que você precisa e você já poderia fazer as suas coisas. Bem, errado não tá, né? Mas... É porque pra ele, É o ponto de vista dele, né, cara? É o ponto de vista dele. E assim, existem 2 caminhos. A estabilidade e a liberdade. Eu não acredito em estabilidade. Tudo pode mudar, cara. Você imagina, 2020 teve uma pandemia. Porra, pode ter certeza, teu pai e tua mãe não viram o mundo parar. Não é que o Brasil parou, não, o Japão, não, o mundo parou, pô. A gente viveu... E como que você vai mais... Quantas pessoas não morreram? Quantas empresas não fecharam as portas? Quantas e quantas vidas não se foram? E quanta coisa não mudou a partir dali? Tudo pode mudar. Agora, a liberdade tem um preço. E eu poderia estar lá na loja trabalhando ou poderia colocar alguém para trabalhar. Eu economizaria, sei lá, 250 mil, 300 mil, sei lá, vamos usar um exemplo. Mas eu tô aqui. Essa liberdade tem um preço, custa. Agora, essas estratégias que você precisa utilizar para chegar em algum lugar é o que vai fazer a diferença. Sim, pode ter certeza é uma estratégia. Pode ter certeza que, com certeza, tem uma outra pessoa querendo montar um salão de beleza e que não tem a grana, mas às vezes tu precisa de 1 milhão e tu tem 500 e essa outra pessoa tem 500 e vocês podem fazer, sei lá, muito mais grana. Pedir ajuda e abrir a boca, eu falo dos meus business mesmo, falo das minhas ideias, porque pra mim não tem essa porra de inveja, vai atrasar meu lado e não sei o que, meu irmão. O que é do homem, o bicho não come. Eu tenho que falar com as pessoas certas, eu não vou ficar falando pra todo mundo. Vou ficar falando pra todo mundo os meus sonhos, o meu planejamento? Não dá. Agora que a gente precisa pedir ajuda. Tem que ter humildade. Mas seja a pessoa certa, né? Tem que ser a pessoa certa, mas sim, você tem que ter humildade. Eu posso chegar pros moleques e falar, galera, bicho, é o seguinte, eu quero engajar, eu quero fazer a mesma coisa que vocês, me dá uma dica aí, me dá uma força, me dá um apoio, me dá uma moral, o que eu posso fazer e tal. Eles podem escolher se eles vão fazer ou não. Vocês falam, bicho, Nicolas, o que você fez, irmão, pra ficar desse tamanho? Fala, Samurai, como é que é teu nome? Se não for Samurai, tá no registro? Fala, como é que é teu nome, pô? Fala, pô, me ajuda, faz o seguinte, pô, pega na minha mão e me ajuda, me dá força, fala o que vocês fizeram. Olha aqui, ó, pega meu Instagram aqui, ó, o que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de errado? Pô, me ajuda aí, me dá umas dicas, pô. Certo. Beleza, e pode ser que eu nunca volte para agradecer, ou pode ser que eu possa proporcionar um monte de coisa para essa galera ou a gente se ajudar. Eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro ter 100 milhões de 10% do que 1 milhão de 100%. É muito melhor, pô. Sim. E outra, pedir ajuda não diminui o mérito de ninguém. E de fato não diminui, pô. Com certeza. Entendeu? Não diminui. Tem que saber chegar nas pessoas certas e no momento certo, né?
É o time, né? Tem que também você tem que estar fazendo algo, né? Não é simplesmente chegar e também esperar, só esperar. Esperar cair do céu também. Porque, pô, você fala, cara, eu quero viralizar, me ajuda, Nicolas. Aí o Nicolas fala, beleza, qual que é o teu nicho? O que você sabe fazer? Eu falo, caralho, eu sei contar piada. Pô. Liga pro Luiz França, então. Não é comigo, você tem que saber em qual porta você vai bater. Sim. Tem que saber em qual porta você vai bater, senão não adianta. E aí você só identifica essas oportunidades e essas situações se você for evoluindo e crescendo como pessoa. E aproveitar essa oportunidade para falar, cara, eu tenho certeza que às vezes a gente acaba se identificando com a história de outras pessoas e lugares que você olha e fala, caramba, bicho, eu já passei ali, eu quis ir ali, eu quero ir ali. Sim. Eu vejo um corte de cabelo, pô, eu quero um corte igual aquele ali. Fala, caramba, olha isso daqui, usa como exemplo. Porque essa diferença que, pô, eu quero tomar um drink que você fez uma vez, que você entregou para tal pessoa e tal. Agora, a forma como você vai fazendo as coisas, como você vai criando, gerenciando o seu tempo, se entregando, é o que vai fazer a diferença. E agora, voltando, né? Falar a respeito da sua nova loja que você vai abrir agora. Comparando com a loja que você abriu em Tsurumi, né, lá em Yokohama, você está sentindo alguma coisa diferente? Quais são os maiores desafios para abrir uma loja em Tóquio? Cara, o maior desafio é o financeiro, é o preço. É muito caro entrar em Tóquio, é muito caro. Você pode encontrar um aluguel com menos de 1 milhão aqui? Pode, tem vários lugares? Tem, só que para o que você quer fazer serve. É isso que a gente tem que levar em consideração. Então, é um prédio de 3 andares que vai ter uma ambientação bem bacana, onde a gente tenta proporcionar para as pessoas uma experiência bacana, um ambiente climatizado, arquitetura moderna. Isso tudo que a gente vai fazer aqui, não tivemos oportunidade de fazer lá em Yokohama, porque lá já estava montado, era uma área para churrasqueira, e a gente transformou numa hamburgueria. Essa daqui a gente tá pegando do chão e levantando, e aí sim tá com a nossa cara e tá do jeito que a gente quer. O desafio, o maior desafio de todos é o financeiro e depois o processual. O processual é porque você precisa das pessoas certas para atender as pessoas. Por quê? Porque Tóquio tem dados importantíssimos. Maior concentração urbana do planeta, aquele cruzamento de Shibuya, o maior PIB do planeta, uma concentração enorme de pessoas, uma média de 7 habitantes por metro quadrado. Sim. A capital que mais recolhe impostos. Para entrar aqui é muito difícil. A chance de algo dar errado aqui é pequena. Nossa. É pequena. Mas os players que estão aqui são absurdos. Você pode botar na tua cabeça que Tóquio é excelência. Não adianta vir sem uma foto bonita, porque vai dar problema. Então aqui você simplesmente sobe o padrão, aumenta o nível e vai para você brigar de igual para igual com as pessoas grandes. Então, assim, lá em Oizumi eu tenho várias empresas à minha volta. Eu tenho uma churrascaria, eu tenho uma pastelaria, eu tenho uma pizzaria, que é uma coisa, né? Agora, dessa vez eu tenho só um Subway na minha frente. Tem o Tully's Coffee, tem o Starbucks, tem o Freshness Burger, eu tenho players diferentes e maiores, que são rede e estão no mercado há muito tempo, e os caras têm milhões para brincar. E a gente não tem essa grana. Então, se eu não entrar dessa forma e do jeito que tem que ser, a chance de dar errado é muito grande. Então, esse é o maior desafio. É você enfrentar a concorrência e recomeçar, porque é mostrar para os japoneses e para todos os estrangeiros que passam ali do lado da estação que a gente chegou em Tóquio e que veio para ficar. Então, a responsabilidade muito grande, porque tem que pagar toda a brincadeira. E querendo ou não, tem até outro fato que Tóquio também tem muito estrangeiro, né? Acredito que, por exemplo, eu não lembro se na sua hamburgueria de Tsurumi se tem já a opção em inglês, não sei o quê, mas acredito que agora talvez vai ter que ter essa opção agora. Tem, né? Não, tem. Desde lá em Oizumi a gente não tem nada em português na loja. Não tem nada em português. Lá é 90%, Caramba, 90% que a maioria público japonês. Já é um posicionamento de marca, né? 90% do nosso público é japonês e o menu tá todo em japonês e inglês. Em Tsurumi eu acho que tem 4 idiomas na máquina, se eu não me engano, e aqui também vai ter 4 idiomas na máquina. Tá.
Por quê? Porque a gente vai tentar, sim, uma globalização para que a empresa seja vista como uma empresa brasileira, mas sempre no formato de Brasil. Isso que eu ia perguntar, você teve que adaptar, no caso, a Hamburgueria a uma hamburgueria brasileira. Mas para entrar no mercado, você teve que adaptar para o mercado japonês, correto? Isso, eu me concentrei o tempo todo. Ó, quando eu comecei, que eu era pequenininho, eu já comecei assim, eu quero ser uma rede de franquia, mas eu preciso abrir minha hamburgueria. Aí depois que eu abri a minha hamburgueria, eu pensei, opa, agora a conta tem que fechar, esse negócio tem que dar dinheiro. Aí eu tive que mudar a estratégia. Aí eu pensei, não, meu público é brasileiro, o brasileiro gosta disso. Quando a gente saiu na TV, que eu percebi que o público era todo japonês, eu tive que mudar a estratégia. Eu pensei, opa, eu tô no Japão, quero ser uma rede de franquias. 90% do meu público é japonês, vamos trabalhar para eles. Então, vou pegar a essência, vou continuar sendo uma hamburgueria brasileira, Brazilian Burgers, and diminuir o sal, mudar as receitas, ver o que o japonês gosta e vai. Pô, brasileiro não tá acostumado a comer hambúrguer com abacate. Com abacaxi. É verdade. E a gente vende pra caramba, pô. A gente vende pra caramba. É o que eles mais gostam, né? Cara? Porque os gringos estão acostumados. O brasileiro gosta de agridoce? Gosta, mas não tanto igual os japoneses gostam. Então a gente trabalha pro mercado, pro público japonês. E tem dado certo. E a chance da gente entrar nos grandes centros e nas cidades onde não tem muitos estrangeiros é assim. Você acha que seria um erro, cara, assim, os empreendedores brasileiros que tentam começar um negócio no Japão, fazer algo voltado mais para o brasileiro do que para japonês ou estrangeiro? No caso, vamos falar de japonês, que nós estamos no Japão. Depende do segmento. O problema de você fazer algo voltado só para a comunidade brasileira ou para qualquer outra comunidade é que você acaba nichando demais, reduzindo muito o teu raio de alcance. Por quê? Porque todas as vezes que tem qualquer probleminha, uma crise, é sempre o estrangeiro que se dá mal. Que vai sair fora primeiro. É o estrangeiro que é mandado embora, é o estrangeiro que perde o zangueô, a hora extra, é o estrangeiro que é despejado do apartamento, que tem que voltar para o Brasil. E aí a grande maioria dos brasileiros e dos estrangeiros que estão aqui estão mandando dinheiro para o Brasil, compraram imóvel, compraram apartamento, estão pagando pensão, estão fazendo um monte de coisa. Não tem esse dinheiro que o japonês tem para juntar. Então, por isso que é muito mais interessante se concentrar no maior número de clientes. Então, se você está no Japão, japoneses, né? se você tá, agora você precisa entender como que funciona a cabeça do japonês para você trabalhar para ele. Aí já é um outro processo. Já é um outro processo que dá trabalho, mas você tem que ir caminhando, entendendo, ligando ponto a ponto, para lá na frente fazer sentido. Sim, sim. Cara, querendo ou não, eu não sei se eu cheguei a falar no outro podcast que eu vim aqui, mas eu tive essa visão. E quando eu comecei, na verdade, eu comecei fazendo muitas piadinhas, assim, da vida dos brasileiros aqui no Japão. Sim, eu me lembro. Eu falei negócio, Teide, Zangyo, fazer umas brincadeirinhas e tal. Só que eu notei exatamente isso, que ia chegar uma hora... Não ia ter mais... ia chegar no limite ali, né? A galera do Brasil não sabe o que é Teide, não sabe o que é Zangyo. Sim. Daí eu comecei a pensar em fazer vídeos pra atingir brasileiros em geral, entendeu? Daí acho que não só aqui, mas lá no Brasil também, né? Essa foi uma das minhas viradas também fazendo vídeo, que eu parei de focar nos brasileiros do Japão e comecei a focar brasileiros no geral. No brasileiro, e dá muito certo, tem dado certo. Então você vê que essa mudança fez diferença. E toda mudança que você faz, e por mais que leve um pouquinho mais de tempo para ela acontecer, e você vai sentindo essa mudança, essa diferença, você precisa parar, pensar, analisar, falar, opa, o caminho é aqui. Daqui a pouco ele vai ter que mudar a estratégia. E daqui a pouco todo mundo muda a estratégia, porque, cara, a velocidade que as coisas vão mudando hoje evoluindo, é muito né? rápido, Muito rápido. evoluindo. Você imagina, tem uma inteligência artificial que pensa por você. Você não precisa mais ficar ali horas criando um texto. Você só coloca ali, o chat GPT faz isso por você. Sim. Pra qualquer coisa. Pô, imagina que alguns anos atrás, aquele cara lá do Águia Dourada que ficava filmando todas as tragédias, o trânsito, comandante Hamilton, capitão Hamilton, sei lá. Comandante, capitão, sei lá. Sei lá, meu amigo. Hoje tem o drone, né? Você vai lá o drone. A profissão desse cara foi substituído por um drone, pô.
E tudo, cara, e você imagina, a velocidade que as coisas vão mudando e que as coisas vão acontecendo é muito rápida. E a gente precisa acompanhar essa velocidade. Por quê? Porque hoje em dia o mundo tá todo na internet. Pô, se tu perde o teu celular, o que vai acontecer se você perde o celular? Tem gente que se perdeu. Pânico, cara. Tem gente que se perdeu o Instagram, ferrou. Por quê? Porque o negócio dele tá ali. A vida dele tá lá, o negócio dele tá ali, o emprego dele tá ali. Então, se a gente não conseguir acompanhar o mundo na velocidade que ele tá hoje, naquele imediatismo que eu falei para vocês, a gente surta. Mais pro conhecimento, porque pro resto vai demorar, vai levar tempo. Seu corpo, pô, se você quiser ter o corpo dos sonhos, pode ter certeza que não vai ser em um mês. Aí você vai lá, toma bomba, enche o corpo de veneno, fica com a cara toda pipocada de espinha, vira um brutamonte e... Daqui a uns 10, 15 anos vai pagar o preço, aí né? você cansa, não paga você cansa, perde tudo e não dá, pô. Sim. Dinheiro, pô, é rápido assim? Pô, não é, demora. Tu vai fazer um lançamento, vai fazer 1, 2, 3, 4, acerta. Você não sabe se vai dar certo, se não vai. Tava conversando com um cara agora, eu conheci um maluco que fez 10 lançamentos, os 10 deram errado. Caramba. Eu falei, pô, no próximo foguete da SpaceX, tu vai junto. Pô, se tu tentou 10 e tá, a sociedade vai ver assim, falar, pô, esse cara tentou 10 vezes e vai dar errado. Só que às vezes na 11ª vai dar certo, o cara desiste. Mas é normal, a gente vai rir, vai fazer piada com isso tudo, porque é muito melhor você fazer piada com essas coisas do que você ficar se lamentando e achando que você é um fracassado. Um merda, porque, pô, não funciona assim, uma hora ou outra tu vai errar, mano, a mão na tesoura. Vai deixar um lado maior do que o outro torto, vai deixar um picote na cabeça da pessoa. Aconteceu, já. Aconteceu, então. Agora, se todo o cabelo que você cortar ficar assim, aí ferrou. Não, aí é... Entendeu? Então, você sabe que vai errar, vai falhar, igual fazendo hambúrguer. Uma hora vai ficar salgado, uma hora vai ficar cru, outra hora vai ficar queimado, e é normal. Sim. Mas é pra acontecer sempre, não. Beleza, se de 1000 vezes acontecer uma, beleza. Agora, se de 1000 acontecer 100, aí a gente tem um problema. Aí o cara tá com Parkinson e tá tremendo demais. Você, como uma figura que é conhecida na comunidade brasileira, hoje em dia é empresário, a gente acompanhando você, a sua vida pelo Instagram e tal, a gente vê que você tem acesso aos empreendedores aqui do Japão, mas ao mesmo tempo você fala com a comunidade brasileira, que veio como Dekasegi, né, trabalhar para juntar dinheiro aqui no Japão, e muitos deles vêm com essa ideia, né, de ficar 3 anos, 5 anos, ficar aqui e ir embora. Qual que você acha que é a diferença na mentalidade desse pessoal que é empreendedor aqui e da galera que veio com essa mentalidade de só juntar dinheiro e ir embora? Cara, é uma pergunta bem interessante, é importantíssimo até usar esse canal de comunicação para responder, porque muitas pessoas consideram que hoje talvez eu seja a pessoa mais influente no meio da comunidade brasileira, no meio empresarial. A diferença é que eu sempre utilizei o networking muito bem. Eu não me importava se eu estava com o dono da empreiteira que tinha 16 mil funcionários e eu tinha só uma lanchonetezinha pequenininha, igual as pessoas falavam, porque eu fui crescendo e construindo isso com o tempo e com muita tranquilidade. Em outra partida, eu sou o maior exemplo, talvez o maior exemplo de transição entre mundos, porque até um dia desses eu estava no chão de fábrica, na lama, fazendo peça de carro, e hoje eu tô, né, no meio da alta sociedade, transitando entre os dois mundos. O que muda e o que difere entre um mundo e outro é a mentalidade. Por quê? Porque quem tá lá como Dekasegi trabalhando, muitas vezes acaba acreditando na opinião do coleguinha do lado e acha que a gente só chegou onde chegou, por quê? Porque tá explorando a mão de obra deles para eles juntarem o dinheiro e ir para o Brasil, que era para ser muito rápido, era para ser muito mais dinheiro, só que aí eles estão enriquecendo as outras pessoas e os outros empresários, quando na verdade não é. Por quê? Porque quando eu estava lá no Brasil e eu queria vir para o Japão, se eu tivesse uma empreiteira para pagar a minha passagem e me trazer para cá com emprego garantido e apartamento, evidentemente eu ia querer e eu ia aceitar. A mentalidade de você estar em um lugar fazendo algo e mudar é que é importante. Por quê? Porque se alguém fez, se alguém mostrou que é possível,
outra pessoa pode fazer. Sim, sim. Então, assim, outras pessoas também fizeram a mesma coisa, fizeram outro caminho e conseguiram. Então, essa daí é a diferença. Por quê? Porque quem já está lá em cima sabe o que ele passou para chegar até lá. E está desfrutando e está aproveitando. Só que quem está lá em cima precisa de quem está lá embaixo. E quem está lá embaixo precisa de quem está lá em cima. Uma cadeia, né? Então, essa divisão e essa guerra do nós contra eles é o que acaba atrapalhando. Por quê? Porque um precisa do outro. Aí você imagina que eu já fiz alguns trabalhos para algumas empreiteiras, inclusive vou fazer mais, mas eu vou dar uma palestra e falo, olha, pô, sai da fábrica. Mas trabalhando para empreiteira. Só que, cara, você imagina o seguinte, cara. Você imagina o seguinte, que de 1.000 pessoas, uma vai sair, vai quebrar a empreiteira? Não vai quebrar a empreiteira. Sim. Agora, se essa uma pessoa sair e der muito certo, quantos empregos ela vai gerar? Quantos milhões de imposto ela vai pagar? Qual que é o valor que ela vai gerar na sociedade? É isso que a gente precisa entender. Se a gente conseguir virar a chave na cabeça de uma só pessoa, já tá bom. Já tá bom, já. Porque aí outra pessoa vai virar a chave na cabeça de outra pessoa e vai. Se você falar daquilo que você acredita, você vai atrair pessoas que acreditam na mesma coisa que você. Sim, sim. E é isso. Então, eu não me sinto nem da alta sociedade e nem da baixa sociedade. Eu me sinto só mais um estrangeiro, porque fora do Brasil todo mundo é estrangeiro, todo mundo é estrangeiro, meu amigo. E a gente precisa se ajudar e se apoiar. Então é isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça. Olha, nós somos brasileiros e precisamos uns dos outros e não é uma competição. Não é uma competição. Sim, sim. Então, se você estiver dando certo e se você voltar para o Brasil o mais rápido possível, se você for ficar, independente da escolha que você fizer, conta comigo. Tem que ser assim, pô. Tem que ser. Exatamente. Senão não vai. Não adianta. Isso aí. Entendeu? Mais alguma coisa aí para acrescentar, Nicolas? Pô, se deixar a gente aqui, a gente fica 3 horas aqui. Não, fica. Com o Katsumi não, fica. Os papos com ele aqui é difícil encerrar, cara. Né? Não, fica. Mas são perguntas muito interessantes. E com vocês tem até menos engessamento, porque vocês são muito agradáveis e é tranquilo. Às vezes dá um nó na sua cabeça. Por quê? Porque a responsabilidade de deixar o entrevistado à vontade é toda de vocês. Sim, sim. E aí, pelas perguntas, pela leveza, como vocês vão fazer as coisas. E é só com o tempo mesmo, com a experiência, né? Pô, tu imagina quanta coisa não mudou daquela primeira vez para agora. Até pro Nicolas mesmo, ele faz isso direto com o microfonezinho dele. Ele chega que a experiência é diferente. Por quê? Porque o cara tá fora do habitat natural dele. É diferente, não tem como. Pra mim também. Pra mim, tá aqui com vocês, batendo um papo, é diferente de estar lá na mesa da minha hamburgueria, conversando com alguém que faz festa e quer fazer a empresa dela crescer. Sim, sim. Então, mas a gente tenta trazer isso, né? Fazer um bate-papo mais agradável, nem uma entrevista, mas da mesma forma um bate-papo também, assim, que fica mais descontraído para quem tá ouvindo, pra gente que tá conversando aqui. Se for interessante e a gente conseguir realmente passar uma mensagem bacana e interessante para as pessoas, facilita demais. E olha que a gente tá sóbrio, se tivesse bêbado, a mensagem seria bem melhor. Porque, cara, eu até tô pensando em fazer um projeto, algo baseado nisso, porque eu recebo muitas mensagens de pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com insônia, pessoas que estão mal mesmo, muito triste. E muita gente vive na fábrica, mas quer sair da fábrica. Sim, sim. Vive na fábrica, mas quer sair da fábrica. Só que aí, porra, aí a tiazinha me manda mensagem e fala, pô, eu quero sair da fábrica, eu vendo bolo de festa de aniversário. Só que, pô, não tem aniversário todo dia. E se tiver, não vai ser comemorado na terça, na segunda, vai ser comemorado no sábado. Então, porra, aí você tem que explicar a estratégia. Pô, tem que achar outros meios de você fazer dinheiro e sair da fábrica. Aí a pessoa fala, quanto que você precisa para viver por mês? 400 mil. Será que essa mulher vai vender 400 mil de bolo todo dia para pagar todas as contas, o custo de tudo e tal? Tem tudo não vai. Então é uma estratégia que a gente tem que levar e tal. Então eu tô querendo ofertar isso daí para a comunidade para ver se eu consigo ajudar e monetizar com essa ajuda e com esse apoio. Trabalhei muito de graça, ajudei muita gente sem custo nenhum. E agora eu quero receber por isso. Pô. Bom, e para encerrar aqui, encerrando a entrevista, Katsumi, quais são os planos aí para o futuro com
a abertura da nova franquia? Tem previsão para mais alguma franquia, novos projetos? Como que tá as novidades? Próximo passo agora é essa inauguração que vai acontecer no dia 1º. Dia 1º já, né? Inclusive, já fala pro editor correr que antes do dia 1º eu já quero usar como marketing. Já fala pra ele. Aí o videomaker. Eu tô fingindo. Vamos ter que pular um episódio. Eu tô fingindo que ele tá lá no 3º andar no ar-condicionado. Não, mas primeiro agora é um passo de cada vez. Eu quero realmente que essa inauguração aconteça da melhor maneira possível. Inclusive, vocês estão todos convidados. Para mim vai ser uma honra gigantesca receber vocês muito lá. Obrigado. O objetivo, o próximo passo da empresa é crescer em média 2 lojas por ano, fora os franqueados, né? Então, com esse grupo que eu tô agora, que é com o grupo Yudensetsu e com a Kyodai de remessas, o nosso objetivo é abrir 2 lojas por ano, fora os franqueados. Então, provavelmente a gente vai abrir uma outra loja em Toyohashi nos próximos meses. E tem também o meu curso de hambúrguer que... É verdade, você lançou um curso de hambúrguer, né? A primeira edição foi incrível e aquilo que eu tinha falado para vocês das críticas, eu comecei a fazer um curso de hambúrguer, a galera começou a me criticar. Perguntaram, pô, você tá maluco? Você vai cobrar 100 mil num curso de hambúrguer? Você tá doido? A gente trabalha o dia inteiro e ganha 10 mil. Eu falei, pô, então para pra pensar que se eu faço hambúrguer ou se eu faço um curso, tiver uma pessoa só, eu já tô no lucro, concorda? E é isso que eu vou ensinar para vocês. Se tiver 1 ou 30, eu trabalhar mesmo. Eu quero ensinar isso para vocês, o poder da escala. E graças a Deus tinha 15 pessoas no curso, era o que dava para eu atender. E no próximo... Foram bastante gente. Gente pra caramba, graças a Deus. E todo mundo gostou da dinâmica do curso. Tem gente fazendo hambúrguer, voando já. E é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas tenham uma habilidade para realmente fazer algo significativo. A pessoa aprende a fazer hambúrguer, ela pode fazer hambúrguer em qualquer lugar do mundo. Sim, pode comprar um food truck e começar a vender, participar de evento, pode voltar para o Brasil e abrir uma hamburgueria lá na cidade dele. Em qualquer lugar do mundo, hambúrguer é hambúrguer, é um prato universal. E fora essa dinâmica que a gente leva para as pessoas de levar a informação antes de começar. Então é um projeto que eu pretendo levar adiante e fazer a diferença na vida de algumas pessoas. E é o que eu falo, se uma pessoa só começar, para mim, então já vai ótimo. tem a segunda edição aí já tem a segunda edição, e a segunda edição provavelmente vai ser em Nagoya. Provavelmente vai ser em Nagoya para o próximo mês, agora em junho. E vou me dedicar cada vez mais ao mercado de palestras. Eu quero virar um palestrante. Legal. E quero realmente levar uma mensagem bacana e positiva para as pessoas. E quanto mais eu puder ser luz e fazer diferença na vida das pessoas, para mim melhor. E eu tô falando para vocês de coração mesmo. Bacana. Independente de dinheiro, de qualquer outra coisa, eu quero transformar vidas, cara, porque eu realmente gosto de pessoas. E é isso. Bacana. E aí, Nicolas, tem mais alguma última pergunta? Não, queria agradecer primeiramente você pelo convite. Queria agradecer também o Katsumi por vir aí hoje. Obrigado. Moleque. Cara, muito obrigado mesmo pela presença aí mais uma vez. E espero que a sua história ainda chegue ainda mais em mais brasileiros aqui no Japão e que inspire, né? A galera não só ficar em fábrica, mas também... Não digo abrir uma hamburgueria, mas tipo, correr atrás... alguma coisa por conta, né? Entendeu? Correr atrás dos seus objetivos também, mano. Os objetivos, sonhos. É possível, né, cara? Não, quando eu falo pra vocês que quando você fala daquilo que você acredita, você atrai pessoas com a mesma mentalidade, com a mesma visão, é sobre essa sala aqui de podcast. É sobre essa galera que tá aqui. É o tamanho da minha responsabilidade de estar na frente de vocês. E pra vocês, às vezes, o sentimento... Pode ser o mesmo ou pode ser outro, mas independente daquilo que você se propôs a fazer, você tem que fazer direito e bem feito, da melhor maneira possível. Legal. E aí essa experiência mesmo, você tem que usar outras pessoas para valorizar essa experiência. Vou falar, Nicolas, vamos lá, hein? Eu quero ver tu comer 15 hambúrgueres. Eu vou proporcionar uma experiência para ele e ele vai me proporcionar uma visibilidade, vai me proporcionar... um momento divertido, algo marcante e tal. Eu sei que ele não vai comer, mas é a experiência. É uma troca, pô. E se for tudo só de graça, não dá. Entendeu? Então, porra. E eu tava vendo assim, ó, podcast, um dos que eu fiquei mais chocado, foi no do que você entrevistou ele, o Tago lá de Nagoya, o Jinko Cast.
Meu irmão, a estrutura do cara... deles é sinistro, cara. A cara. estrutura do cara é um negócio absurdo, cara, absurdo. Assim, o cuidado que os caras fizeram, as coisas fizeram tudo. Um negócio sensacional. E aí, bicho, é só conceito e humanização. Essa estrutura que vocês têm aqui, bicho, já é a cara de vocês. Porque, pô, é paleta de cor, é estrutura, é pergunta, é o jeito que as coisas acontecem e tal. Sim, pô, lá ele tem um locutor que fala assim... é um outro carinha que trabalha com ele e tal. E aqui não, aqui, meu irmão. Pô, aí tu traz o Nico, aí, pô, tem você... E aí, como é que tá lá? Aí já vai o Nico. E aí, o que você acha do... Tem essa diferença e é isso que faz a diferença, pô. A gente precisa entender que é a diferença entre as pessoas e como cada um vai pensar e vai transmitir a mensagem é o que importa, que vai deixar divertido. Com certeza. Pô. Então, meu irmão, quando vocês precisarem, eu tô aqui, eu tô mudando pra Tóquio esse mês. Pode apagar meu telefone da agenda todo mundo, que senão eu vou morrer. Não me chamem pra beber, que eu não tenho limite. Ó, logo vai estar participando de host aqui também. O quê? Meu amigo, pô. Do jeito que a situação tá, dignidade eu já não tenho mais mesmo. Meu Deus do céu. Eu já, pô, minha família nem sabe como eu vivo. Então, pô, daqui a pouco, meu amigo, eu não tenho essa, eu sou barato, cara. Não, sou barato, que isso. Se eu conseguir entregar o serviço, já tá ótimo. Mas aí, pra quem quer... Bom, como o Samurai disse da outra vez com o Nicolas aqui, acho que não tem um ser que não te conheça já a essa altura do campeonato. É isso, cara. Mas deixa suas redes sociais, a rede social da Burgueia também aí. O Alan vai colocar na tela lá depois pra quem estiver assistindo. Não, eu quero que eles coloquem o meu @, na tela deles. Aí sim o negócio vai mudar. Tem que ser assim, interesse. Também, pô. Não é, a pessoa quando muda pra Tóquio fica interesseira, Fica interesseira, né? É bolsa da Gucci, é Louis Vuitton. Eu só tô pedindo um @. Só que isso. Não, mas é Katsumi Okuma. Certo. Katsumi Okuma, minhas redes sociais. Da empresa não precisa não, só o meu mesmo. Já tá ótimo. Me sigam lá, gente, por favor. Do Burgueia hoje tem o de Guma... Burgueria Tsurumi, Burgueria e Burgueria Shinjuku. E de Shinjuku agora. Isso. Certo. Isso. E se o pessoal for para Okinawa, quiser comer um churrasquinho, Fogo Brasil, se quiser queimar umas calorias lá na academia Fogo Gin. Legal. A gente tá trabalhando pra caramba. Parceria também. Tá tudo no mesmo bolo. Tudo ligado. Tá tudo ligado. Então, estamos trabalhando pra caramba e é sempre para levar uma experiência bacana para as pessoas e colocar sempre tudo à disposição, pô. Bacana. É legal pra caramba, pô. Isso aí. Vai dar trabalho. Valeu. Eu tô fugindo do Zemu Show agora. Quem não? De boa, mais alguma ressalta aí? Tranquilo? Tá bom, valeu. Mas vai terminar aqui falando, tô fugindo do Zemu Show. Tô fugindo do Zemu Show. Não, mas mas é sério, cara. Ó, a gente fala de problema, mas eu tô com minhas contas tudo bloqueadas. Não tem problema nenhum de falar dos problemas que dá, mas eu tô com minhas contas tudo bloqueadas, cara. Eu não consigo saber o que acontece. Aí, pô, o Japão vai mudando o conceito, vai mudando a forma de fazer as coisas, aí, pô, você não sabe contra o que e como que você luta. Então você tem que saber jogar. Você imagina, pô, os caras vão lá bloquear minha conta, tira o que eu tenho de mais importante, que é o meu dinheiro. Quem que não ficaria puto, né, velho? Então, tô enfrentando esse problema, os caras bloquearam minha conta, e bicho, desde agosto. Aí ano passado aconteceu, esse ano aconteceu de novo. E aí, pô, os caras ficam pedindo documentação e acontece um monte de coisa e dá problema pra caramba. E você tem que ter estômago. É experiência, e isso aí entra naquilo que a gente falou, né? Quem acha que empreender é fácil, vai vendo. Não, é difícil pra caramba. Tem tudo esses pesares aí. Dá problema. E aí você perde dinheiro pra caramba. Você perde dinheiro e ganha. Porque pra resolver esses problemas você tem que pagar outras pessoas também, né? Tem que pagar, tem que ter tempo, paciência pra esperar e tal. Então, pô, pra quem começa sem dinheiro nenhum, vai demorar mais ainda pra ganhar dinheiro. Só que aí, pô, nem tudo é sobre dinheiro. Só que você precisa de dinheiro pra pagar o trem, pra comer, né? Bom, galera, e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o episódio até aqui. Foi uma aula de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal aí para vocês que querem conseguir construir alguma coisa na vida, querem sair de fábrica. Hoje tivemos a honra de receber aqui novamente o Katsumi com vários ensinamentos aí para vocês que querem pensar um pouco diferente, sair fora da caixa. E se vocês acompanharam até aqui, isso já prova que vocês fazem parte daquele 1% que tá querendo evoluir na vida. E para dar aquela força pra gente que tá trabalhando aqui no podcast, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhem com seus amigos, que isso ajuda demais
a divulgar o nosso trabalho. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu! Eu falo pra lá. Você fala pra lá. É que eu sou meio burro, né? A chance de eu fazer assim é enorme. Falou, galera. Valeu. Curte, compartilha. Vocês compartilham meme e não pode apoiar os amigos? Pô, compartilha aí. Vamos pegar os cortes, vamos ajudar, vamos se inscrever. Não custa nada se inscrever, né? Pô, não custa nada. Compartilhar, de graça. seguir, é de graça. Por favor, vamos lá, dá essa força pra gente, senão não vou ser mais convidado. Por favor, vamos lá, galera. É isso aí. Muito obrigado, Edson. Valeu, galera. Moral. Valeu. Valeu. Tamo junto.